Gravar. Beleza. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente está aqui para falar sobre hoje um hot topic, né, do momento. É super crucial esse modismo das lentes de contato, das facetas, né? Será que elas resolvem tudo? Então, a gente veio nada mais nada menos do que um reabilitador e um ortodontista questionar um pouquinho a respeito de indicações. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Guilherme Cabral, sou técnico em prótese dentária, sou reabilitador e há 20 anos faço isso com grandes nomes da odontologia dentro e fora do Brasil. Então, falo bastante à vontade pela perspectiva tanto do laboratório quanto pela perspectiva clínica a respeito do que a gente está fazendo hoje com esses modismos, o que vale a pena e o que não vale a pena nessa modalidade das restaurações cerâmicas para os dentes anteriores, quando se fala dessa necessidade cada vez mais crescente por estética. E eu trouxe aqui meu amigo, nada mais nada menos que outro apaixonado por odontologia, ortodontista, o Dr. Rogério Tupinambá. Olá, pessoal. Eu sou o Rogério Tupinambá. Eu faço parte da equipe de dentistas da Artes, também em Taubaté. Já estou na ortodontia há praticamente 15, 16 anos. Sou professor também de ortodontia e essa é uma dúvida bastante comum que os alunos apresentam para a gente, né? Eu me lembro uma vez eu estava dando uma aula numa faculdade e o aluno me perguntou exatamente isso. Professor, mas por que gastar tanto tempo com ortodontia assim? Por que a gente não vai lá e faceta tudo, né? Isso dói no coração do ortodontista escutar uma coisa dessa. Então é legal a gente trazer o reabilitador, a visão do reabilitador, a visão do ortodontista para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso e entender melhor as indicações, como o próprio Guilherme falou, em que momento você tem que realmente ir para a faceta, em que momento você tem que realmente pensar na ortodontia. É isso aí. Legal. Bom, gente, então eu vou dividir a tela aqui. Isso aqui depois eu posso tirar, viu, Rogério? Mas a Sim. gente vai dividir a tela aqui, compartilhar juntos, para a gente então entrar. Bom, então vamos lá, vamos ver um pouquinho a respeito de como enxergar esse cenário para a gente poder fazer as melhores indicações possíveis. E para isso é preciso a gente expandir um pouco mais o nosso olhar, né? E não ficar vendo só pequenas partes, cada especialista no seu, mas vamos ver um pouquinho do todo. Porque o que a gente vê que mais acontece em odontologia hoje é que, como clínico especialista, ele fica mais preocupado em focar na área de especialidade dele, ele esquece de todos os outros recursos que a odontologia disponibiliza para resolver, muitas vezes, aquele mesmo cenário, aquele mesmo problema. Então, ele é aquela velha frase de que, para quem tem um martelo, tudo é prego, né? Então, muitas das vezes a gente vê nas redes sociais hoje um banho de casos que não deveriam nem ser resolvidos, ou a melhor resposta para a solução daqueles casos não eram aquelas que estão lá. Por quê? Porque é um especialista falando só a visão dele a respeito da solução daquele problema. Então, entender o todo é mais importante. Essa foto correu o mundo, né, do príncipe, porque, para mim, isso é o que relata hoje, está acontecendo na odontologia com esses modismos. É que a gente está tomando decisões e o maior problema, como a frase diz, não é nem tomar a decisão inadequada ou não tomar decisão porque não sabe qual que é o verdadeiro problema, mas é tomar a decisão errada porque não conseguiu ver outras perspectivas, não é? Então, você olha o príncipe aí, você vê que parece uma coisa, numa outra perspectiva, a posição dele é outra, e muitas das vezes a gente vê os especialistas em odontologia optando por uma solução
que muitas das vezes é a inadequada para aquele caso, só porque ele só enxerga com aquele olhar. Se ele olhar de um outro ponto, ele fala assim, opa, isso aqui não é a melhor alternativa. Tem essa aqui, tem essa daqui como melhor alternativa. Então, entender o todo para a gente tomar a decisão adequada, provavelmente é onde a gente vai estar discorrendo aqui a nossa aula para ver quando que a faceta é a melhor alternativa, quando a orto é a melhor alternativa, para a gente poder, com propriedade, com ciência, poder dar para o nosso paciente a melhor solução. E quando a gente fala de faceta ou de orto, a gente sempre tem que imaginar o seguinte, né? Normalmente o paciente ele chega para a gente com a queixa principal dele. E uma coisa que eu gosto de falar é que a queixa principal ela é mutável. Ou seja, ele chega com aquela queixa principal para você, você resolve aquela queixa principal, depois de um tempo ele vai chegar com uma outra queixa principal e assim o que a gente vai fazendo é tratar as sucessivas queixas principais. Sendo que o ideal seria a gente pegar essa queixa principal, colocar ela ali meio que de dar um pause nela e avaliar o todo e falar, escuta, mas será que essa queixa principal que você tem nesse momento, ela é o que eu preciso fazer primeiro? Será que essa queixa principal ela vai nortear o meu tratamento? Ou será que ela vai ser somente uma informação a mais que eu vou usar para poder resolver o teu caso? Esse caso exemplificado aqui é bem típico disso. Basicamente, a paciente procurou a gente por uma queixa principal, que era o sorriso, né? Obviamente, ela tinha um sorriso que você pode ver nessa foto de baixo, ela tem um sorriso que não tem uma linha uniforme, o tamanho dos dentes não está proporcional. E a gente observa que existe um desequilíbrio oclusal muito grande nessa paciente. Além da questão estética, você tem ali o término das regiões cervicais não está adequado, ela tinha uma perda dentária na parte inferior que tombou todos os dentes inferiores, não tinha oclusão do lado posterior superior esquerdo, ou seja, era muita coisa associada ao mesmo tempo. E quando a gente para e pensa que a queixa principal dela nesse caso era o sorriso, seria muito simples jogar um DSD, vamos trocar essas próteses e tal. Tudo bem, pode ser até que essa seja uma indicação para essa paciente nesse momento, mas você vai estar negligenciando várias outras coisas que vão fazer com que, possivelmente, essa restauração que você vai fazer ali na frente, esse trabalho estético que você vai fazer, ele não vai atingir os objetivos perfeitos de tratamento e com o risco de você perder isso em pouquíssimo tempo, porque você não tem estabilidade oclusal. No caso da paciente, a gente tem... Pode passar para mim, por favor, Gui? No caso da paciente, a gente tem a questão de desnível de plano oclusal, né? Então, olha só, você vê que um lado ela está um pouco mais baixo do que o outro. Pode passar mais uma vez. Aí você vê que o sorriso dela mostra isso, né? O lado direito dela está bem mais baixo do que o lado. Essa desarmonia oclusal, ela mostra, além disso, da questão de você ter esse desequilíbrio ósseo que ela tem na presença porque você teve a perda de dentes inferiores, que promoveu a extrusão dos dentes superiores, você tem um desequilíbrio oclusal. O desequilíbrio oclusal leva a gente a ter um desequilíbrio total da mordida do paciente. Isso faz com que você tenha um resultado estético final que pode ser bom por um período de tempo curto, mas que não vai ter estabilidade, que não vai ter longevidade. Pode passar, por favor, Guilherme. Tanto que no caso dela, o que a gente fez, até para essa questão também de, vamos fazer um implante ali. Ela não tinha sequer condições de fazer um implante. Porque esse molar estava tão tombado, pode passar mais uma vez, vai mostrar como é que está o longo eixo desses dentes, que não tinha espaço protético para você fazer um implante ali. No planejamento dela, que é esse próximo, a gente está vendo, olha só, a gente até optou por fazer extração do terceiro molar dela, para poder verticalizar esse primeiro molar, o segundo molar para a posição do que seria o terceiro, para ter uma condição periodontal melhor para fazer esse movimento. E, claro, o tratamento dela, como a indicação é trabalhar com todo um conjunto ósseo, um conjunto dentário ao mesmo tempo, a gente optou por fazer ortodontia associada com o uso de mini placas para trabalhar justamente com esse plano oclusal. Essa paciente vai, no futuro, realmente fazer a parte estética dela. Mas aí, o que eu peguei a queixa principal dela? Eu mostrei para ela que essa queixa principal, ela tem sentido, óbvio. Os pacientes buscam um consultório por causa da estética, mas que tinha que ser feito um pause naquilo. Olha, vamos tratar primeiro dessa questão e aí, num segundo tempo, com uma questão óssea melhor, com uma questão de oclusão melhor e também com espaços para trabalhar com a proporção dentária adequada na região anterior melhor, até um resultado estético para ela em termos de prótese, em termos de estrutura dentária que ela vai ser reposta com essa prótese dos dentes anteriores, vai ser muito melhor.
o estado estético dela, se não fosse feito nada, chegaria, sei lá, em 70% de melhora. Com toda a condição óssea associada com os espaços que a ortodontia vai ganhar para ela vai ter uma estética próxima de 90%, 100% de satisfação e também de avaliação em termos de um outro profissional vai falar, nossa, esse sorriso realmente está perfeito, está um sorriso adequado para essa paciente. Muito mais do que você só tapar um buraco como a queixa principal acaba sendo naquele momento. Certo, Guilherme? Muitas vezes, né, a gente, por imediatismo, daí é a parte triste da história, porque a odontologia está acompanhando, né, essa busca imediata por soluções, e nem sempre as melhores soluções são imediatas, a gente vai focar em alguma coisa, mas não vai dar sustentabilidade para tudo isso, né? Porque você quer fazer um caso estético, mas que esse caso dure e que ele não te traga problema ao longo da vida, né? Então, quando você olha só para a queixa principal, você está olhando, principalmente o clínico, você está olhando só para o problema na superfície, não ele como todo, né? Que é quem vai dar sustentabilidade para o caso a longo prazo. Exatamente. Então, o que acontece? Eu gosto desse slide aqui, porque ele fala um pouquinho a respeito do que tem acontecido hoje. A pergunta que eu falo assim, é de quem que é a responsabilidade quando o paciente vem com a queixa principal dele? De quem é e qual é a responsabilidade do dentista? Eu gosto desse dizer que o dentista tem uma grande responsabilidade, que é elevar o QI odontológico do paciente. O paciente vem achando que é um problema. Quem tem que mostrar para ele qual é o real problema dele é o dentista. Esse é o nosso único trabalho. É elevar o quanto que o paciente vai entender do problema dele. Porque quem tem que tomar a decisão não é nós, clínicos, sobre exatamente o que vai ter que ser feito. Mas o maior problema é que se a gente não explica isso antes, depois que o paciente não chega onde ele quer, ele vai questionar o dentista, falando assim, mas você não falou que você ia me entregar um sorriso ideal? Mas por que você não me entregou? Então, tudo que você explica antes do tratamento, você fala antes do tratamento é explicação. Tudo que você fala depois é desculpa. Então, o que a gente fala? A gente faz o diagnóstico mais completo possível e explica para o paciente, para ele chegar em determinadas condições, ele precisa passar por isso, por aquilo. E se o paciente fala assim, não, mas eu não quero perder esse tempo, eu não tenho dinheiro. Aí você fala, bom, se você não fizer isso, o resultado seu não vai chegar aqui, vai chegar um pouco menos. Você entende isso? Estamos claros? Então, a gente vai fazer, vai ser 1 ano a menos, vai ser tantos de investimento a menos, mas a hora que você chegar com o resultado final, vai ser esse resultado. Para não acontecer o que acontece, que o paciente investe, ele entra no tratamento, chega lá no final, as margens não estão exatamente onde tinha que estar, a gengiva não fica no nível que tinha que estar, e aí fala assim, mas aqui não tinha que estar tudo nivelado. Fala, não, foi você, lembra? Lá no começo, quando você não optou entrar com esse recurso, a gente te disse que a limitação do caso ia ser essa. Então, não chegou porque você optou por trabalhar com menos recursos. Então, a explicação já foi dada. A hora que chega lá no final do tratamento com alguma limitação estética ou mesmo funcional, o paciente sabe que quem optou por aquela limitação foi ele, por N motivos. Não vou aqui levar o mérito, né? Quem tem que suprimir é o paciente, não o dentista, né? É isso aí. Falou tudo, Rogério. Está aqui, ó. Então, a gente vai ter que mostrar para o paciente tudo o que a gente tem de recursos para o problema real dele. E aí, ele vai pegar esse todo e quem tem que suprimir essa história toda é o paciente que tem que falar, não, eu não quero isso. Tá bom, você não quer isso? Nós, dentistas, então o seu resultado vai atingir esse limite aqui. Ah, mas eu também não quero isso. Tá bom, então você não quer o enxerto? Então a gente vai atingir esse limite.
Ah, mas eu também não quero o implante. Ah, não quer? Então vai ser isso. Ah, mas eu também não quero a aorta. Então, o paciente é que vai eliminando as possibilidades, os recursos disponíveis. Essa é a função dele, mas ele sabe qual é a consequência disso. No final, vai chegar no resultado que ele, entre aspas, comprou, que ele quis abrir mão do tempo dele para sessões de orto, do tempo dele para sessões de endo, de pério, de cirurgia plástica, de enxerto, para chegar naquele resultado, e não o clínico. É triste ver quando a solução fica pobre, porque o clínico não conseguiu enxergar e não mostrou para o paciente até aonde poderia chegar com todos os recursos da odontologia. Esse é triste, porque daí chega num resultado insatisfatório por inabilidade do clínico de enxergar a história toda e indicar adequadamente. E acho que é óbvio também deixar claro que muitas vezes existem certos passos clínicos que o paciente não pode ignorar. Por exemplo, você vai fazer uma coroa total num paciente, por exemplo, que você sabe que existe um risco de você ter uma lesão pulpar por causa daquele preparo seu. Óbvio que você vai indicar para o seu paciente fazer a endo. Você não vai fazer, não, mas eu acho que ele não vai querer fazer endo. Tem certas coisas que o paciente ele não tem muita opção. Mas quando você percebe que aquela opção é uma opção que vai entregar um resultado favorável também para o seu paciente, mas que naquele momento pode ser que ele não tenha condições de fazer, aí sim ele tem opção. Eu acho que é importante também deixar claro isso que em certos momentos, infelizmente, o paciente não tem opção. Aquele é o plano de tratamento que você tem que fazer e acabou. Não tem como você pular critérios importantíssimos para você poder chegar no momento. Por exemplo, você não pode simplesmente ignorar que você precisa de um implante e fazer alguma coisa que vai fazer mais ou menos o efeito do implante, não vai adiantar, né? Acaba que aí entra realmente o senso crítico do dentista para poder definir o que é melhor para o paciente. Aquele Né? caso que eu mostrei para vocês, que inicial, olha aqui, ó, a gente iniciou a ortodontia com ela. Olha a diferença que já está o molar dela, olha como já tem muito mais espaço, como eu verticalizei melhor aquele molar inferior. Isso aqui em 2 meses de tratamento. Então a gente também tem que pensar no seguinte: já que eu vou fazer um tratamento para essa paciente, que ela vestiu a camisa, né? Ela topou a ideia de resolver a coisa num composto completo do tratamento dela, eu tenho que fazer de maneira assertiva. Eu tenho que chegar para ela e mostrar, olha, realmente, essa proposta que eu passei para você, ela além de ser uma proposta a melhor possível para você, ela vai ser executada num prazo que eu disse que ia fazer. Não adianta dizer para ela que eu vou fazer essa verticalização em 1 ano e eu não consegui fazer em 1 ano. Aqui a gente conseguiu fazer até menos tempo que isso. Então, o paciente ele tem que entender que quando você propõe para ele começar do zero, ele tem que ter benefício também naquilo. Eu acho que isso é o principal de tudo, né? A gente não pode ser só vaidade do dentista de mostrar, não, eu sei fazer o melhor. Claro que você tem que saber fazer o melhor, mas o paciente tem que ser acima de tudo beneficiado com isso. Tanto na questão de optar por fazer toda bonitinho, passo a passo, quanto em você entregar para ele o resultado que você disse que ia fazer. Isso é importante. É isso. Quando você aborda completo, a chance de você enxergar todas as variáveis, né? Eu gosto de um dizer que fala assim, que a gente, como clínico geral, todas as especialidades, a gente procura só 2 coisas: ou evitar ou resolver problema. Então, você tem que aprender a ligar os pontos para você, de todas as especialidades, porque muitas das vezes você casar o tratamento com a orto e com a restauradora, você está evitando problemas futuros. Eu abro um espaço, verticalizo um molar e se eu não colocar um implante e um provisório ali, eu corro o risco de não dar ancoragem de novo, que o paciente já tinha perdido e causou caos oclusal, e tudo voltar ao que era antes. Então, a hora que você começa a casar e ligar os pontos, onde que cada especialidade potencializa uma outra, você vai fazendo com que essa abordagem seja completa e que a solução que o outro especialista tem para te dar ajuda na tua solução. E acho que é importante também entender que, por mais complicado que seja você ter uma equipe que trabalhe com a mesma filosofia, com o mesmo pensamento, às vezes você não tem isso no mesmo local, né, numa mesma clínica, pessoas que têm a mesma filosofia, é importante você tentar criar no teu grupo de amizades, no teu grupo de
dentistas que vocês acabam trocando pacientes, essa inter-relação. Porque já aconteceu muito isso comigo no passado, de eu encaminhar pacientes que vieram encaminhados para mim por outros profissionais, que o cara falou assim, já que ele não tem esse dente aqui, eu vou fazer um implante ali para adiantar. Só que, na verdade, o adiantar me atrasou, porque daí eu não consigo movimentar o dente porque tem um implante. Então, assim, por mais complicado que isso possa parecer, todo mundo tem que entender que, às vezes, é melhor você adiar o teu ganho naquele momento, para você entregar um resultado melhor. E, quem sabe, até fazer mais coisas para o teu paciente num tempo posterior àquele momento que você ia fazer. Então, acho que conseguir conversar com a tua equipe, conseguir conversar com os dentistas que você costuma fazer esse intercâmbio de pacientes é muito importante. A gente sabe que todo mundo tem que ganhar dinheiro, claro, mas eu vou indicar para um paciente retornar para um profissional que me indicou, com certeza, porque eu sei que aquele cara é da mesma filosofia que a minha, aquele cara pensa como eu penso. A gente sabe que muitas vezes a gente trabalha em equipe, mas cada um tem o canto, né? Aí eu faço a minha parte, ele faz a minha parte. Ah, tem um dentinho tortinho, vou mandar para orto. Quando você pensa na coisa global, né? Quando você pensa em tratar o paciente de uma maneira que vai entregar para ele aquilo que ele merece, né? Como eu falei, pode ser que ele não queira aquilo, como o Guilherme já comentou, tudo isso. Mas que, infelizmente, é muito comum você chegar para a gente e dizer assim, nossa, mas nunca me disseram isso. Nunca me disseram que eu precisava fazer a ortodontia primeiro. Me fizeram um implante aqui, me fizeram uma coroa aqui, me fizeram uma faceta aqui. Então, eu acho que essa comunicação, né, essa interação entre as áreas é muito importante. Eu falo para meus alunos de ortodontia, eu falo, olha, muitas vezes você está num congresso que é interdisciplinar, por exemplo, um CIOSP da vida, vai lá, assiste uma palestra de prótese, vai lá, assiste uma palestra de implante, assiste uma palestra de periodontia, porque às vezes você não tem ideia do que é possível ser feito. A gente fica só focado na nossa especialidade, a gente sabe muito da nossa especialidade e esquece muitas vezes que as outras especialidades também caminham em passos muito largos em relação ao que é possível entregar hoje em dia, com uma estética gengival anterior, que antigamente era um ponto crucial. Hoje em dia, quem trabalha bem consegue entregar uma estética anterior excelente para o paciente, uma estética de tecido mole. E se você não sabe disso, você fala, não, mas o implante aqui não vai ficar bom. Não, mas você sabe, realmente, você tem certeza disso? Né? Então, acho que você ligar pontos, né, como o Guilherme posicionou aí, tem uma relação direta com... Será que você... Faz essa pergunta para você agora aí. Será que você sabe que nível que é possível fazer uma cirurgia gengival hoje? Será que você, que trabalha com estética, sabe que nível que um ortodontista pode entregar um resultado final para você hoje? Tudo isso é muito importante. Porque às vezes, infelizmente, o profissional que você recebe trabalho pode não ser o melhor cara para você. Pode ser um cara que não vai entregar o resultado que hoje é possível ser entregue. E isso também é importante. Escolher uma equipe que vai saber ligar esses pontos e que vai entregar para você aquilo que você espera é fundamental. Conhecer as outras áreas é fundamental. Rogério, sabe que agora você entrou num ponto que interessante, porque para mim a minha formação foi interdisciplinar, né? Eu entrei na odontologia, numa clínica interdisciplinar, Isso é fiz a raro. minha fiz a minha formação numa equipe interdisciplinar, fui para fora do Brasil para trabalhar com um time de Atlanta, Ronald Goldstein, David Garber, tudo interdisciplinar. Quando a odontologia digitalizou, que a gente começou via moldagens digitais ou mesmo o simples desenho do DSD, a gente começava a medir os ganhos e as perdas reais da ortodontia, da periodontia, da própria restauradora, da ortognática. A gente começou a ver o quanto que cada especialista também não sabia da sua própria área. Sim. Né? Você via os periodontistas, os implantodontistas, falavam assim, não, eu ganho 1,5 milímetros, 2 milímetros verticais, 1 milímetro, 4 milímetros horizontais. Depois que você fazia as medidas no computador, você via que não era nada disso. Você via que era 1 milímetro, 1,2, 1,3. Então, você imagina se isso acontece numa equipe que trabalha junto, imagina com dentistas em consultórios separados. Né? O Então, isolamento ele é complicado por isso, porque você tem mais dificuldade de você se comunicar também, né? É bem mais sim, difícil. sim. Então, eu digo que o planejamento fundamental deles é criar um ambiente claro, um objetivo claro para todo mundo. Não importa onde você está. Se Uhum. você está
na mesma cidade, os outros especialistas, ou se eles estão em países diferentes. Mas quando todo mundo estabelece um objetivo claro, eu quero que esse dente fique a 2 milímetros acima, sentido apical, 1,5 milímetro expandindo o arco e girado tanto, é aqui que ele precisa. Não importa se você é implantodontista, se você é ortodontista, se você é bucomaxilo ou se você é da restauradora ou periodontista. Todo mundo sabe que o final vai ter que ser aquela posição espacial. Muda como a gente se comunica. Se a gente entender isso com clareza, né, que cada especialista entrega com o seu recurso uma parte dessa história, né? Quando você olha Sim. esse slide, que estão os especialistas, eles veem pontinhos do caso completamente separados, né? Um foca na estrutura óssea, o outro foca na posição do dente no alvéolo, o outro foca só no desinfecção do canal. É quase como se a gente imaginasse que o paciente tem que fazer um trajeto de chegar do ponto A até o ponto B. Só que para chegar do ponto A até o ponto B tem que passar por vários outros pontos. E que nesse pequeno trajeto que cada profissional vai pegar o seu Uber e dirigir ele para entregar para o outro profissional ele está esperando você naquele ponto. Se você faz um trajeto diferente e não entrega naquele ponto, ele não vai conseguir chegar naquele momento que o paciente tinha que estar para poder pegar aquele paciente daquele estado para levar para um outro profissional chegar. Então, a gente tem que meio que entender como se fosse uma linha do tempo essa história do que o paciente tem que chegar até o ponto final dele. O problema é que se você não tem uma equipe que sabe em que momento, em que ponto que ele tem que entregar o paciente, né, que ponto que o Uber dele vai chegar para o outro cara pegar, esse é o problema. E muitas vezes, você, como o Guilherme estava comentando, você superestima o que você vai atingir. E aí você entrega aquilo para o cara e fala, pô, mas não era isso que eu precisava de além disso, né? E isso também é importante entender. Ser muito honesto em relação àquilo que é possível entregar. Porque a gente tende, infelizmente, a superestimar aquilo que a gente consegue fazer. Eu consigo impactar 10 milímetros. Só se você fizer uma cirurgia ortognática. A gente tem limites, né, dentro da odontologia para poder trabalhar. E entender exatamente como se você fosse o motorista de Uber, né? Aonde que você vai ter que entregar, qual que é o ponto que o seu paciente tem que chegar para o próximo Uber pegar e levar para o ponto final dele, isso é importante. Perfeito, perfeito. A gente enxerga aí, né? Cada especialidade é uma árvore, mas a floresta é a inter-relação de todas elas juntas, né? A gente precisa entender como que a floresta vai funcionar no final, né? Quais são as árvores que têm raiz mais profunda, vão pegar água lá de baixo, evaporar e entregar para as árvores menores, a umidade, né? Quanto que cada uma vai tirar de nutriente do solo. Quer dizer, entender essa relação e aí o timing, né? Que é esse ponto, qual é o ponto mais alto que uma especialidade vai entregar para outra atingir o ponto mais alto de performance, é fundamental, porque você saber que horas que você entrega para o outro fazer e depois voltar para você dar o seu retoque, que é esse diálogo que tem que ser refinado e alinhado, né, entre as especialidades. E por isso que é fundamental a pessoa entender outra especialidade, né? Quando a gente fala do forte dentist que a gente está colocando, que é quase como se você fosse especialista só em eucalipto, o outro fosse especialista só em bromélia. Você tem que entender um pouco de eucalipto, o outro tem que entender um pouco de bromélia para que você possa interagir, né? A visão da floresta como um todo indica que você tem que conhecer diversas árvores, vamos dizer assim. Você não precisa ser especialista em bromélia, mas você tem que saber que a bromélia existe. Quais são as características da bromélia? Porque se você foca só no eucalipto, você vai ignorar as bromélias que estão presentes naquela floresta. E esse é o foco da história, né? Você entender que a boca é uma floresta gigantesca, com diferentes tipos de árvores, diferentes tipos de plantas, e que você tem que conhecer um pouquinho de cada uma delas para você poder cuidar daquela floresta como um todo. Obviamente, eu sou ortodontista, eu não vou... também não tenho nada contra isso, pelo amor de Deus. Eu não faço faceta, mas tem dentistas que fazem de tudo, isso não é um problema. Mas eu me dediquei à minha especialidade, eu gosto da minha especialidade, então eu gosto de me aprofundar muito nela. Isso é muito comum, um cara que fica só naquela, e isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom porque você sabe muito da tua área, mas você entender essa interface, entender o que o teu reabilitador precisa, isso é importante. Olha, isso aqui, talvez, vamos resumir, na prática, é exatamente isso aqui. Ó. Vem o paciente e se apresenta desse jeito para a gente. Se perguntar para mim, depois, vou perguntar depois para o Rogério, mas, por exemplo, se olhar para mim, se o paciente vem para mim e fala assim,
ó, eu quero arrumar aqui, o que tem para arrumar? Eu olho como restaurador, eu vejo que os dentes têm que dar uma polida, tem que ver o que é dente natural aí. Eu não gosto muito desse contorno do zênite, da gengivinha, de um e do outro tá assimétrico. Talvez o lateralzinho ali tá giradinho. Talvez com uma resininha você dá uma acertada ali. E tem umas raízes aparecendo ali. Tem que ver se incomoda o paciente, mas aquelas raízes aparecendo, dente escurecido ali no colo. Talvez eu olhasse e falava assim, olha, você não tem muita coisa não. Talvez se desse essas ajustadas, já estaria bom. O que você vê, Rogério? Deixa eu falar das bromélias agora. Eu enxergo totalmente diferente. Eu já enxergo que esse paciente tem um torque de raízes dos premolares muito acentuado para a lingual. Eu observo que esse paciente tem um trespasse vertical dos dentes anteriores quase zero, tem um overbite muito pequeno. Eu observo uma medida cruzada dos molares nas regiões posteriores. Eu observo um desequilíbrio oclusal muito grande. Esse paciente tem poucas guias anteriores, tem poucas guias de desoclusão. Esse paciente é o paciente que tem um desequilíbrio de curva de espesso superior muito acentuado. A curva de espesso superior está super acentuada, com a extrusão dos premolares. Ou seja, eu observo coisas que o Guilherme não observa. E ele observa coisas que eu não observo. Né? Ó, Isso que é a história da... Deixa eu ver minhas bromélias aqui, né? ó, agora eu vou falar como um reabilitador. Tá? Falei como um clínico geral. Agora, se eu falar como reabilitador, com todos esses problemas mais profundos que a ortodontia viu, como reabilitador, eu falo assim, olha, tá bastante irregular os planos, mas aqui está bem simples, abro a dimensão vertical desse paciente, melhoro o trespasse até para poder aumentar esses dentes da frente, e com as próteses eu abro um pouquinho esse torque, né? O torque aí dos dentes. Eu com uma boa onlay, eu cubro a vestibular e já cubro a oclusal. O ortodontia dá um tiro na cabeça. E acerto esses torques. Olha só, e quem está aí do outro lado vendo, pode olhar para esse cenário e ver um cenário outras coisas completamente diferente, olhar para outras coisas que a gente nem está sequer levando em consideração aqui, não é? O periodontista pira num caso como esse, não tem jeito. Então, por isso que ter outros especialistas para poder avaliar é fundamental, porque o conhecimento não está todo dentro de um profissional. Isso é perfeito. Eu acho que essa interação, né, você entender, como eu falei, entender outra área é importante. Você não precisa fazer, você não precisa executar, você não precisa dominar, mas conhecer. A pergunta que eu sempre faço é ela, né? Se eu fosse um reabilitador, o que eu estaria vendo nesse caso que o ortodontista não está vendo? E essa é a pergunta que você tem que fazer para você, mesmo não sendo ortodontista, né? O que um ortodontista está vendo nesse caso que eu, como clínico, não estou vendo? Né? Será que essa relação de dentes anteriores aqui de topo é adequada? Será que isso aí realmente é o que a gente precisa para um caso tá legal, né? Tudo isso é importante, né? A gente tem que imaginar que, até porque, como é que o cara vai reabilitar um caso como esse com essa relação de topo? Ele vai ter que abrir mordida, como o Guilherme falou, ele vai ter que fazer outras coisas associadas que vão complicar o caso ainda mais, né? Se esse caso for para orto e entregar para o Guilherme depois para ele fazer a reabilitação, vai ser muito mais fácil ele trabalhar, muito mais tranquilo. Claro. É um caso que, de um nível de dificuldade para reabilitador agora, que pode ser, sei lá, 8, 9, a orto entrega para ele com 5, 4, para nadar de braçada. Você sabe que você me contou, você falando isso, me lembra lá no anos 2000, 2005, 2007, ali para a segunda metade, eu lembro de começar a dar aula a respeito dessa relação orto-restauradora, pério, implante, e dando para um grupo de ortodontistas esse conteúdo todo de como a restauradora enxerga o mundo, né, da estética, da reabilitação. No final da palestra, depois de uma hora, dando uma aula linda, maravilhosa, com foto, com efeito, os ortodontistas começavam a me perguntar, pera, mas que relação, aquele caso, o primeiro caso, qual era a relação de molar que ele tinha? Não, mas o segundo caso, quando você estava com um torque negativo e você não mudou aquele torque, porque eu parei e foi a primeira vez que eu falei assim, meu Deus do céu, como a gente não entende nada
de outras especialidades, né? Como a gente tem que se aprofundar no diálogo interdisciplinar, Sim. né? Sem querer dominar a técnica nem nada, mas no diálogo, para a gente começar a falar a mesma língua. Até porque a gente também, quando está na faculdade, é bem comum isso acontecer, né? Tem certas disciplinas que a gente odeia, que a gente detesta, que a gente meio que faz porque é obrigado a fazer, né? No meu caso é cirurgia, eu detesto cirurgia. Mas eu preciso saber cirurgia, eu preciso conhecer cirurgia, eu preciso saber qual é a possibilidade de você fazer uma cirurgia periodontal. Mas eu não vou fazer. Mas é importante você conhecer, mesmo que você deteste aquilo, né? Porque a gente vê muito isso, né? Nossa, ortodontia, aqueles braques, a prescrição. A coisa mais comum, às vezes, o paciente passar de emergência com o clínico, ele vai lá e cola o bracket ao contrário, o longo eixo horizontal no vertical. Ele não tem nem ideia da história, né? Mas faz parte, né? Fazer o quê? Eu entendo que é difícil você dominar outra especialidade, não é isso que a gente quer que você faça. Mas conhecer um pouco é fundamental para que você possa entregar um bom resultado para você, para o seu paciente, para todo mundo, né? Acho que é, tentar esse exercício que eu falei, né? Olha para esse caso como se você fosse um ortodontista, né? Mesmo que você erre no que o ortodonista vai ter como critério, mas pelo menos você vai começar a treinar o teu cérebro para você falar assim, putz, eu não tinha imaginado isso, eu não tinha pensado isso, a minha cabeça não ia para esse caminho, né, nesse momento. Acho que esse exercício é muito bom. Rogério, agora vem o melhor da história. Cada um dá o seu parecer a respeito dessa condição. Mas agora vamos dar um passinho à frente, então. E a hora que a gente vê o rosto do paciente, e a hora que a gente vê a relação dessas estruturas intraorais com o rosto do paciente, o cenário muda É outro. completamente, inclusive para o próprio reabilitador. Inclusive, deveria mudar para o clínico geral e para o Sim. ortodontista. Porque a hora que você vê como que essas estruturas se relacionam com a face, né? E a hora que, então o que eu falo que a gente precisa aprender e é um exercício mental. A gente tem que fazer um zoom lá dentro das pequenas coisas, lá de dentro da boca, da falta de volume tecidual, que aqui é um implante no primeiro premolar, então está faltando volume, porque provavelmente não foi colocado enxerto nem de tecido E que conjuntivo. fica aparente no sorriso dela ali, aquela E que região. fica aparente bastante, que abre muito o corredor bucal, mas aí você vai ver, já era um implante. Quer dizer, a hora que Uhum. você começa a ver as características das estruturas intraorais e o impacto disso extraoral, vai mudando, porque muita coisa que parecia que não estava tão ruim começa a ficar muito ruim. E outras que parecia que estavam ruins, fala assim, opa, esse problema que parecia muito ruim, parece que não é o maior problema. Parece que tem problemas mais estruturais para resolver. Então, aprender nos casos, a olhar o paciente como um todo, a face, e depois dar um mergulho nas estruturas intraorais. Mas tomar as decisões lá, baseado na face, voltar para a face, ver qual é o impacto daquele movimento que você quer fazer. Seja ele com restauradora, acrescentando material, seja ele movendo o dente no alvéolo, seja ele com ortognática, tem um impacto na face. Sim. Você aprender a fazer esse zoom é fundamental e voltar para suas tomadas de decisões clínicas. Tem uma coisa que eu falo muito para meus alunos quando a gente está começando a parte de diagnóstico, é o seguinte, né? Como você comentou, mas como é que estava a relação de molar desse paciente, a relação de canino desse paciente? Por mais que muitas vezes seja quase uma tara sexual do ortodontista de botar o canino em classe 1, o molar em classe 1, isso é só seu, só sua, da sua questão odontológica, porque o paciente não tem ideia disso, né? E nem, às vezes nem outra especialidade também tem ideia disso. Mas uma coisa o paciente tem ideia, ele tem ideia do perfil dele. E as pessoas observam o paciente de perfil muito mais do que ele se observa de perfil. E as pessoas julgam esse perfil como harmônico ou não pela relação que eles estão observando no cotidiano daquele paciente. E uma coisa que a gente foca muito, né, na odontologia é o sorriso, é o sorriso, é o sorriso. Mas ninguém sorri o tempo todo, né? E então a boca em repouso, os lábios, isso é fundamental para você ter um paciente que vai estar socialmente aceitável em termos de estética, né? Eu acho que o sorriso, ele faz parte, é fundamental para todo mundo, claro, mas ele tem que ser a cereja do bolo na história toda, né? Não adianta você estar com todo o resto
meio que mais ou menos, e está com um sorriso maravilhoso, porque não dá, né? Você tem que dar um passo atrás, né? Quando você olha para o macro, quando você olha para esse zoom out do Gui falou aí da questão da face do paciente, essa paciente mesmo para mim, aquilo que eu tinha falado em relação à ortodontia dela, hoje eu já penso em cirurgia para ela, porque o perfil dela mostra para mim que ela tem uma deficiência maxilar, mostra para mim que talvez um avanço de maxila para ela reduziria essa protrusão mandibular que está aparecendo naquele perfil ali. Que adianta você fazer esse planejamento doido que você já fez na sua cabeça de reabilitação, de estética, de cirurgia gengival, sendo que ela vai continuar com esse mesmo perfil, quem sabe pior. Porque daí você vai ter que projetar muitos incisivos para o anterior, para poder dar a guia que você gostaria de ter. Então, acho que hoje, com a história da tecnologia, a gente fixar muito na questão dos scanners, dos planejamentos virtuais, a gente esquece muito da questão facial do paciente, né? Eu até brinco, é quase como se você finalizasse um caso perfeito para o paciente em classe 1, espetacular, a face está uma porcaria, aí você pega, dá uma camisa para ele ir na balada, assim, sou classe 1 de carinha. E ele chega na menina e fala assim, olha, eu sou classe 1 de carinha. É grande merda, porque o cara tá tudo errado, né? Então, assim, a gente tem que parar com um pouco dessa tara de ficar olhando para dente e olhar para o resto, olhar para o conjunto, né? Então, ó, fazer isso, porque o que acontece no mecanismo das referências, quando a gente está falando em planejamento e coleta de dados, é que a face ela vai dar as referências para todo o resto. A face e o posicionamento dela, as proporções dela, é que vão dizer se ela está adequada ou não e se precisa aumentar ou reduzir, de uma forma ou de outra. Mas ela A empresta relação de simetria. ela empresta essas referências para os lábios. Os lábios emprestam essa referência para a arcada para os dentes e os dentes as proporções interdentais. E aí, aqui nesse microcosmos, a gente vai fazer o processo inverso, a gente vai ver qual que é o custo-benefício estrutural, biológico, funcional, estético, para a gente chegar com essas estruturas minimalistas lá no resultado final, que é na face. É quanto que vai custar para um organismo aumentar o dente com aumento de coroa clínica? Quanto que vai custar, em vez de fazer aumento de coroa clínica porque as estruturas estão dentro, fazer uma intrusão ortodôntica? Quanto que vai custar, mesmo com a intrusão ortodôntica não atingindo o que você precisava, você tendo que fazer, além de um alinhamento e nivelamento, fazer a intrusão com a estrutura óssea toda, numa bucomaxilo, numa ortognática. É esse impacto do custo biológico estrutural é que o clínico tem que fazer. Mas lembra, é para a face. No final, é para acertar da onde vêm as referências para que todas as tomadas de decisão aconteçam nesse microcosmo das especialidades. Sim, a gente tem que entender que cada passo, cada decisão que você toma, por menor que seja dentro desse microcosmos, ele vai ter uma interferência maior, cada vez maior e maior no resultado final. Né? Como o Guilherme falou da questão de você fazer um aumento de coroa na relação inicial de proporção dentária, depois tem que tamanho de volume dentário, aí esse volume dentário vai interferir na oclusão do paciente na arcada, aí você tem que fazer um aumento de dimensão vertical que vai mudar a relação desses dentes com os lábios e vai aumentar a dimensão de altura facial do paciente que vai mudar aquela face daquele paciente. Ou seja, uma decisão que você tomou lá no teu dente mudou a face do paciente no final da história. E entender essa mecânica é fundamental, porque a gente faz esse jogo, na verdade, né? A gente faz esse jogo entre estrutura, a biologia, né? Quais são as considerações funcionais, estéticas, econômicas, o quanto que o paciente tem de recurso e está disposto. E algumas considerações por conveniência, para facilitar para o clínico, para os especialistas, para facilitar para o paciente. O paciente, dependendo da idade e das condições sociais dele, ele não tem esse tempo todo disponível, é um autoexecutivo, ou ele tem só aquele período por ano que ele pode se cuidar. N fatores de conveniência, a gente vai juntar tudo isso, fazer uma matemática e vai entregar para ele uma solução. Essa é a obrigação nossa. Porque, olha só, quando você pega a problemática toda, quando você pega essa problemática que o paciente traz para a gente, como que você pode mexer com ela? O que pode acontecer? Primeiro,
pode o paciente estar disfuncional. Ele está lindo e maravilhoso, mas a articulação está doendo. Então, a gente vamos sair um pouquinho descartar essa hipótese, porque isso cabe uma outra aula, só para a gente falar um pouquinho de ATM e de equilíbrio articular. Mas vamos fazer de conta, vamos fazer de conta que ele não está disfuncional. É um paciente que as estruturas todas estão equilibradas, estão adaptadas, estão saudáveis. Não tem doença, não tem nenhum desbalanço. Então, a ATM dele está boa. Processo degenerativo, né? Isso. O processo degenerativo da ATM não existe. Vamos ficar só com as outras, que já é um balaio de gato. Porque a ATM, na hora que você muda ela de posição, ela muda todas as estruturas de posição. Então, ela espacialmente é uma problemática que não cabe a gente aqui abordar. Mas vamos fazer de conta que está certo. Quem que pode trazer o problema? Se a gente for ver, o desequilíbrio pode estar na base óssea. O osso está errado, está fora de posição, está fora de proporção, e assim e o paciente mostra o problema porque o osso está errado. O que mais que pode estar fora de posição e ter esses desníveis todos? Pode ser que o desequilíbrio seja alveolar. O que é? Os dentes estão fora da posição. O alvéolo está torto para cá, o torque para cá, o molar está para baixo, perdeu um dente, extruiu, saiu do nível oclusal. Ele pode ser que o alvéolo que tridimensionalmente Como aquele caso que eu mostrei. Como foi o caso que a bateria posterior toda estava fora de posição. Ou vamos entrar no terceiro problema, que pode ser só os dentes. Está tudo certo, estrutura óssea equilibrada e alinhada. Os alvéolos, o dente, a posição dos dentes no alvéolo e no arco está em ordem, tudo equilibrado bilateralmente. Só que os dentes, a proporção, altura e largura, está inadequada. Ele não fecha os espaços porque para dar a bendita classe 1 de canino, classe 1 de molar. Não, os pré-molares são muito pequenos, os caninos são deformados com as proporções inadequadas, os laterais e os centrais, que são os laterais principalmente, né, os conoides, as agenesias, condições dentais estarem inadequadas. Então, não vai encaixar tudo certinho. As peças estão fora da proporção. E aí que entra a questão do ortodontista entender isso. Porque o que a gente vê muito é o ortodontista tentando fechar espaço num paciente que tem desequilíbrio dentário. Uhum. Ele tem que chegar até não. É a história do GPS. Eu vou chegar só até aqui, ó. Daqui eu tenho que entregar o paciente para outro Uber da reabilitadora para poder continuar o tratamento dele. O caminho que ele tem que fazer. Então, e o pior de todos, que é o que naturalmente acontece, é multifuncional. É tudo isso um pouquinho junto. Agora, aonde é que o negócio fica um desafio? É que, independente do que seja, o paciente tem um lábio que é o link do sorriso dele com a face. Porque toda essa problemática se expressa, em última análise, no lábio e na face, na relação que tem disposição dessa problemática no rosto. É esse desequilíbrio e o impacto disso na face é que vai fazer com que a gente tome decisões. Né? E entender que essa é a hierarquia é que é fundamental. Olha a face, deixa ela orientar toda a problemática intraoral e toma decisões para que, no final, esse impacto seja minimizado, se evite o máximo de problemas e resolva o máximo de problemas. E ponto final. Porque o micro atuando no macro, né? É isso aí, porque esse é o link. A hora que tudo isso se junta, é que a gente tem que entender. Então, aqui, para a gente resumir, e eu deixar só 3 fatores para a gente falar um pouquinho. Vamos tentar resolver agora. Deixar mais simples e tentar resolver a primeira perguntinha da aula, que é faceta ou orto, tá? A gente destacou já, para não complicar a problemática toda, um pouquinho da articulação, que a gente vai aprofundar isso mais lá na frente, mas vamos ficar com 3 grandes problemas que um clínico geral pode olhar e pode indicar melhor para os seus pares e para os especialistas. O problema é só dental. A proporção está inadequada, mas o alvéolo está certo, o osso está certo, as bases ósseas. É um problema da restauradora. Ela resolve.
Você entender, acertar a proporção dos dentes, seja com uma coroa, seja desgastando um pouquinho os dentes, dando um polimento, ou seja, com uma restauração de resina, ou com uma metálica, não importa. Você já resolveu o problema, se o problema for dental e só as proporções inadequadas. O problema é alveolar. O dente está fora da posição no alvéolo, está desequilibrado aquele. É um problema da ortodontia. É óbvio que tem um intervalo aí, que Transição. é uma transição, que é uma área cinza, que o reabilitador pode atuar um pouco tentando colocar o dente no lugar certo, só com coroa? Pode. Só que é muito tênue isso. Mas o problema é alveolar, posicionamento errado do dente, ele, tecnicamente, ele é da ortodontia. Agora, o problema não é só o alvéolo e a posição do dente no alvéolo, os torques, girovertido, pendulado. Não, é ósseo. As bases ósseas estão assimétricas, estão fora de posição, desenvolveram distorcido demais. É um problema da ortognática, nem da ortognática, da bucomaxilo. E os recursos de distração e todos os outros recursos. Então, aprender a diagnosticar o tamanho da discrepância, o nome disso, existem várias na literatura, envelope de discrepância. Aqui, acho que eu citei um só, que é do Epker, mas vale a pena todo clínico olhar para essa literatura, envelopes de discrepância, que mostram só se as estruturas estão fora de proporção, de posição, qual é o tanto de discrepância que a restauradora resolve, e a periodontia resolve, e a implantodontia resolve. Qual é o tanto de discrepância que a ortodontia resolve, a ortopedia resolve? Qual é o tanto de discrepância que a ortognática, que a bucomaxilo resolve? Se a gente entender isso, a gente vai indicar melhor aonde é que cabe faceta. Aonde mesmo que cabe hoje, com o uso das mini placas, hoje em dia a gente consegue extrapolar um pouco esse limite de onde seria a ortodontia convencional atuando. Mas certos limites ainda são limites, né? Você tem que respeitar esses limites. São limites biológicos. Muita gente confunde limite biológico com limite operacional. Isso é importante entender também. Porque uma coisa é você não conseguir fazer o que é possível. E outra coisa é você não conseguir fazer porque não é possível. Isso é importante definir. Perfeito. Então, isso é entender essa problemática é fundamental. Então, vamos lá. Vamos tentar aqui resolver na prática clínica orto ou faceta. Como que a gente vai dividir esse cenário? Então, vamos lá. Aqui, se a gente entender, quando que você faz só faceta, não é um caso de orto. A face do paciente arcada está equilibrado. Está tudo na posição, o paciente sorri, ele expõe aquele até 2, 3 milímetros de gengiva, está equilibrado, está no mesmo nível e o plano da face do paciente. A relação entre os arcos está tudo certo, não só anterior, mas posterior. Você tem estabilidade oclusal, ele morde, abre e fecha com contato bilateral ou com os desequilíbrios fisiológicos dele, que ele se adaptou ao longo da vida dele. As guias de oclusão, né, as guias de abertura e fechamento, orientando a articulação e os dentes para a relação central, ou o máximo de equilíbrio neuromuscular, para ele fazer a mordida final e dissipar as forças. Tá tudo uma desoclusão equilibrada, né? Isso, né? Hoje se questiona muito oclusão, desoclusão, né? Lembra que quando a gente pensa em desoclusão, a gente está falando de movimento. De dentro para fora. Quando fala de oclusão e as guias de oclusais, a gente está falando de fora para dentro, porque a mastigação é de fora para dentro, né? Você pega um chiclete, ou pega a comida, você leva o alimento para lá, a mandíbula descola e vai pegar o alimento e vem e fecha. Então, a nossa mastigação é de fora para dentro, né? Aqui também cabe uma outra aula, não vamos levar em mérito não, mas as duas, entender de dentro para fora, fechando e saindo para as guias, e entender na prática que é de fora para dentro. Você vem com as guias e as guias levam o fechamento final para a posição mais equilibrada e fazer o ajuste de um lado para o outro ou vice-versa, vai dar na mesma. O que é importante é entender essa mecânica, porque isso todo mundo em odontologia trabalha. A ortodontia, a ortognática, a restauradora, todo mundo
atua nesse cenário. E a proporção, está tudo certo, lindo e maravilhoso, funcionalmente já está tudo em ordem. A proporção dental está errada. Quando só os dentes na posição certa são feios, eles não estão na altura e largura adequada, são pequenininhos, ou são conoides, são amorfos, ou tem agenesia, não teve eles ali. Nessa hora, vamos pensar nas facetas, então não estamos falando de agenesia. Nessa hora que os dentes estão inadequados do ponto de vista estético, proporção, altura e largura, a faceta é a que resolve. Só nessa hora. E uma coisa que a gente também tem que entender também que muitas vezes o paciente ele não vai apresentar tudo isso ao mesmo tempo, né? Às vezes você tem que levar ele para chegar nesse ponto, né? Então acho que é importante também entender isso, que o processo de chegar até a faceta envolve tudo isso, né? Às vezes o paciente não vai chegar assim bonitinho, pode ser que sim, mas nem sempre, né? Perfeito, bem colocado aí, Rogério. E depois, isso é a ortodontia. Então agora é caso só de ortodontia. Quando que o caso é só de orto? Vamos inverter. Vamos começar pelo fim. A proporção dental é linda e maravilhosa. Os dentes, anatomicamente, têm o contorno perfeito, o volume adequado, a altura e largura das coroas clínicas. Está tudo em ordem. Não tem discrepância de Bolton, como o ortodontista fala. Isso, que é a famosa discrepância de Bolton da ortodontia. Mas, que é o médio distal. A face arcada com a face está alterada, os planos estão inclinados, a relação interarco, a relação posterior, né, com os três passes verticais e horizontais que precisam, anteriores para as guias e posteriores para ter função adequada e as guias de desoclusão adequada, está alterado. E a proporção certa não tem que mexer do ponto de vista clínico para achar a melhor alternativa, não é da restauradora, ela é da orto. Isso é triste quando você olha para as redes sociais hoje e vê a quantidade de casos em que o dente é maravilhoso anatomicamente, está tudo certo, estrutura linda, intacta, e faceta tudo para conseguir um alinhamento imediato, mesmo sabendo que tudo ali embaixo está desalinhado, que a relação com a face está alterada, que a relação espacial está distorcida, e que era caso de orto, não era caso de faceta. Ou pior, às vezes você tem algum tipo de alteração articular, e você sequer dá a opção de se adaptar àquela posição. Ainda tem essa. Pode ser um problema mais grave ainda que está sendo encoberto pela faceta. Sim. E o que acontece mais, que é o misto, que é um pouquinho de tudo. É um pouco do problema de arranjo. A gente sabe que tem uma área cinza aí também. Tem algumas áreas, alguns casos de faceta em que as discrepâncias são tão pequenas que nem vale a pena fazer orto. Porque as guias já estão meio que ali, que ele já está tudo meio que encaixado, os dentes e a posição dos dentes no alvéolo estão todas certas, tudo com contato estabilizando isso ao longo da vida do paciente. A gente vai mexer nisso. Às vezes o Rogério olha para alguns casos e ele fala, Guilherme, não é da orto, aqui está tudo em ordem, está tudo encaixado no lugar certo, estrutura vai ter que ser com a restauradora. Então, aí sim, esses casos que são os borderlines, né, que são os casos limites, também cabe aí você... Só que o que a gente vê hoje é a quantidade de casos que não são esses borderlines, que são casos mais graves, sendo utilizados como terapêutica. A faceta que é alarmante, porque o que vai acontecer com esses casos a gente já tem visto já, do ponto de vista articular, do ponto de vista funcional, e outras problemáticas que vão começar a se agravar. A hora que você tenta resolver... Especialmente pacientes jovens, né? Então, nem vou falar, vou fazer de conta que a gente nem está falando que paciente é só depois da sua maturidade, né? Eu diria que nem 18 anos, mas os 20, 21 anos, em que as gengivas, os dentes já estão, as arcadas estão maduras, estão amadurecendo, então os contornos todos estão estabilizando, né? Que era o ideal para começar a pensar em fazer as facetas ou esses casos mais irreversíveis em dentes anteriores, né?
Aí até lá teria que fazer tudo isso com resina, com orto, que é muito mais biológico, com ortopedia funcional, do que com essas terapêuticas que estão forçando cada vez mais cedo a fazer com os pacientes, né? E aí, o que a gente vai ver é que nesses casos mistos é um pouco de tudo. Tem casos que é um pouco de orto e um pouco de restauradora com as facetas. Tem caso que é de orto, resina composta. Depois a gente vai entrar num outro nível que é discutir um pouco classificar esses casos, né, por complexidade. E quando que a gente faz quando que a gente faz resina em vez de faceta. Mas aqui vamos se ater à faceta e a orto especificamente, que é o nosso foco aqui. O que eu acho? Agora, isso aqui não está na literatura, é minha posição como clínico trabalhando aqui no Brasil e fora do Brasil, em grandes clínicas multidisciplinares, onde são as referências nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil, desse tipo de odontologia interdisciplinar. Eu acredito que todos os casos que chegam no consultório, pelo menos nos que chegam para mim nesses últimos 10 anos, que todos os casos que vêm e falam assim, eu quero faceta, 50% no máximo é um problema que a faceta vai resolver. Tem aí, para esses casos, 25% eu vejo que não tem nada a ver com faceta, que eram proporções lindas, dentes lindos, que está mal posicionado na arcada e na face, e aí uma boa ortodontia resolveria. E aí eu boto aí também ortognática, que são problemas mais graves em que você tem que mexer com toda a base óssea, mas uma boa ortodontia, uma boa ortognática resolveria, em alguns casos, esses problemas e os pacientes não teriam que ser levados a desgastar dente e a colar porcelana ou resina em cima. É triste quando você vê isso. E os casos mistos, que eu acho que é onde fica o interdisciplinar, seriam uns 25% a hora que você junta dos dois. E né, ou junta toda essa alta complexidade para você resolver os casos. Então, isso é importante quando fala de idade de paciente, quando você vê a quantidade de casos que você vê nas redes sociais, o quão triste é uma solução pobre para um problema que nem é aquele. Sim, o que a gente também tem que entender é que se você trabalhar só com ortodontia, a chance é que você não tenha essa mesma característica de distribuição de casos, óbvio, né? Porque, obviamente, você vai ter mais casos de orto direcionados para você poder fazer o seu tratamento. Mas eu calculo, assim, que hoje em dia, dos pacientes que realmente que chegam para indicação, né? Se a gente for olhar aqui, a indicação é só metade. Metade deles é que realmente estão indicados para faceta. O resto não tem nem sequer condições de fazer uma faceta. Eu acredito que sim. Na prática é isso mesmo, clínica. Bom, então vamos lá para a gente ser mais prático ainda. O que é um caso que seria para a gente um caso só de faceta? O paciente já vem. Muitos desses pacientes, gente, veio até indicado depois de orto, tá? Então, ou seja, já foi feito a lição de casa. A posição do arco, a posição dos dentes no arco, estão todas em ordem. E a hora que você vai ver, a estrutura da coroa clínica dele, altura e largura, estão Alô, fora de... som? Oi, você está aí? Tá aí? Tá ruim aí, Rogério? Tá por aí, não? Guilherme? Oi, eu estou te ouvindo. Oi, eu estou te ouvindo. Você está A aí? internet está instável. Oi, você está me ouvindo ou não? Está me ouvindo, Rogério? Oi, voltei. Oi, beleza. Aí. Bom. O meu parou na história das proporções, depois sumiu. Isso, é isso. Vamos voltar ali. Eu vou voltar um pouquinho, que depois eu corto. Ah, mas tem essa, ele não volta aqui. Volta? Você tem que entrar lá Na no mouse e... apresentação, né? Mas tudo bem, vamos aqui. Ó. Isso. Vamos voltar aqui, depois eu corto. Bom, vamos lá então. O que seria para a gente, então, um caso só de faceta, né? Que não precisaria da orto? E isso acontece muito de casos que vêm da ortodontia, já foi alinhado tudo, está tudo em ordem, as estruturas ósseas
as bases ósseas de posicionamento dental e estabilidade dos arcos. O paciente chega desse jeito, você olha a condição intraoral, está tudo em ordem, as guias, você olha a proporção do dente, está faltando, é proporção de dente, muitos deles, você faz um aumento de coroa, você vai sondar, já está a junção esmalte-cemento ali, você não tem nem como avançar e aumentar essa proporção descobrindo o dente. Você vê que a coroa clínica, o esmalte ali, dali para cima é raiz já. Então, esses casos são ótimos, não tem que mudar a guia, não vamos mudar padrão oclusal, não vamos mudar nada. A face dele está pedindo volume para os dentes para chegar na proporção adequada. Você vai ver, ele está ali quase um dente quadradinho, né? 100% altura e largura, sendo que na literatura mostra que 85% a 75% é que varia uma boa proporção estética. Então, a hora que você junta essas duas realidades e você vê que só precisa ganhar proporção, altura e largura, né? E aí você vê a guia bem estabelecida, o dente está até com uma ótima guia canina. Eu sei que eu vou conseguir ganhar volume de dente dos laterais e dos centrais, e a guia canina ainda vai estar ali, porque você vê que ela está bem baixa. Quer dizer, o paciente vai conseguir fazer uma parte da guia canina, grande parte da guia canina, ele vai conseguir fazer a saída da guia no canino e depois ele vai desocluir, seja nas facetas, quando vai fazer as protrusivas, ou seja, em lateralidade, vai fazer a função de grupo. Então, quando essas guias estão bem estabelecidas, principalmente a saída dela em dente, ela é ótima para ser um caso especificamente. Rogério, você está aí? Tô aqui. Ah, tá, porque no meu agora você sumiu, tá? Mas é porque estava de outro jeito aqui. Vamos lá. Então, nesse caso, o caso está perfeito, é só você preparar, está minimamente vazio, só foi achando o eixo de inserção para a peça, um microchanfro para fazer o assentamento da peça e fazer aquela continuidade com o perfil de emergência para não acumular, nem acumular placa bacteriana e nem atrapalhar aquele massageamento da gengiva que queratiniza e deixa aquela estrutura saudável. Então, fez esse adequação, eu diria, dos dentes para receber as facetas. A hora que você coloca as facetas na altura e largura, na proporção certa, aqui eu vim colocando dos posteriores para os anteriores, até para mostrar a proporção à guia. Imagina que essa guia toda de canino, eu não mexemos nada, o canino continua aquele canino grande, e eu só coloquei, o final da guia vai ser na porcelana, e aí a gente alterando a altura e largura, a proporção, né? Olha aqui o cuidado com o ajuste. Né? Se for pegar a lateralidade, a lateral mesmo é parcial de grupo, nessa setinha mais azul é onde o toque é mais forte, a amarelinha é onde o toque está bem sutil, só para ajudar a dissipar as tensões, né, mastigatórias. Dos dois lados, as guias parciais aí com o canino e com os laterais. Na lateroprotusiva, protegendo o lateral dos dois lados, porque é onde a maior quantidade de fratura acontece, é no lateral, quando ele é sobrecarregado, na laterotrusiva. Não é quando joga para frente ou quando joga na guia, na lateralidade, é quando ele joga ligeiramente para frente e para o lado. E esbarra nesse lateral e sobrecarrega e ele quebra. Né? A maior falha de dentes anteriores de faceta é no lateral. Então, você acertando a guia, deixando elas os mais planas possíveis, em protusiva, deixar os dois centrais. Aqui cabe ainda fazer a restauração desse anterior para ele ajudar a dissipar as tensões na maior área possível, né? Para deixar ela... Participar da protusiva. Isso, participar da protusiva. Mas esses cuidados é que vão fazer que, no final, aqui para entender que é um cuidado que é macroscópico mesmo. Ele tem que ir lá você tem que ir lá e ver a facetinha tocando, a pressão com que ela está tocando e as outras, o quanto que elas estão participando. Às vezes participa só do começo do movimento, não participa do final. Às vezes vai até o fim, plana. Então, esses cuidados na restauradora é fundamental para a preservação do caso.
Mas nesses casos, e aí sim, você sair de uma proporção para outra só de coroa, né? E aproveitando e ganhando aquela dominância dos anteriores, você via que o plano antes ele era quase invertido e você acertar esses planos é fundamental. E aí sim, na face do paciente, mostrando que você fez a terapêutica adequada para entregar para ele o que ele precisava, que eram dentes de altura e largura adequados para aquela dimensão de face. Mas que a gente só conseguiu quando a gente diagnosticou que não tinha nenhum outro problema. Todo o resto já tinha sido estabelecido. Os dentes eram bem posicionados, as guias eram bem equilibradas. Então, aí sim, e as proporções inadequadas. A gente fez a intervenção única e exclusivamente com facetas. E acho que quanto mais natural fica a história no final, né, mais você vê que você acertou, né, nessa brincadeira. Acho que é o principal. Iniciando aqui, ó, esse é um caso que mostra que muitas vezes o que o paciente precisa é somente ortodontia. Nesse caso, o paciente tinha os dentes desalinhados, tinha uma biprotrusão dentoalveolar, tinha uma relação de molares em classe 1, ou seja, estava uma relação até que adequada. E aqui nessa imagem de baixo tem a foto lateral, mas aqui eu tenho a tomografia de lateral. E a tomografia ela pega uma incisão de imagem bem, incidência de imagem bem vertical em relação à face do paciente. Então você começa a perceber que aquela relação dentária que você está vendo muitas vezes que rouba um pouquinho na foto, na toma ela se mostra pior, né? Então você vê que realmente aqueles caninos estão muito mais projetados para o anterior, especialmente o lado esquerdo. Você vê que tem um padrão de linha média até que adequado e esses dentes estão bem projetados para o anterior. Se a gente for caminhar um paciente desse para fazer uma faceta, a gente vai ficar praticamente assim refém de uma má posição dentária permanente. Ou seja, esses dentes eles vão estar para sempre projetados para o anterior. E acaba que isso, além de você não ter uma estabilidade em termos de ortodontia, você tem uma longevidade muito menor. Imagina como é que você vai dar para esse canino do superior do lado esquerdo uma guia canina nessa condição que ele está aí. Qual a quantidade de desgaste que você vai ter que fazer? Qual é a quantidade de guia que você tem que criar? Você vai ter que mexer não só nele, vai ter que mexer nos laterais para você ter volume, para você poder ter espaço para o paciente descer na posição adequada dele. Então, por mais que muitas vezes o paciente não queira, como essa paciente, por exemplo, a paciente que insistiu em usar um aparelho estético porque ela queria o mínimo de mostrar o mínimo possível o tratamento dela. Mas a gente foi para ela muito assertivo, falou, seu caso é um caso que você vai resolver somente com ortodontia, né? Pode passar para mim, por favor, Gui. A gente vê que na finalização, olha a quantidade de movimento que a gente teve daquele canino para a posição final dele, olha como é que as guias estão bem adequadas, como a gente conseguiu verticalizar esses dentes sem projetar esses dentes para o anterior, dando para esse paciente uma estabilidade adequada, o plano cruzal também adequado, ou seja, e olha que sorriso lindo, né? Olha que dentes bonitos essa paciente tem. Ela absolutamente não precisa fazer absolutamente nada depois. Ela tinha ainda, os caninos dela eram praticamente virgens, porque ela não fazia contato de guia, ela tinha um dente cruzado no lado superior direito. Então a gente tinha vários pontos ali de relação cruzal que davam muita interferência nessa mordida. Então, até mesmo por um reabilitador conseguir levar para essa paciente com uma condição estética de sorriso adequada, era quase impossível, porque você não tinha como trabalhar e dar e garantir estabilidade para esse caso a longo prazo, especificamente porque esse caso é um caso que necessitava equilíbrio cruzal, né? Dentre as classificações que a gente mostrou para vocês, a gente via ali que esse caso era um caso que não era só uma coisa fundamental, que era o volume dentário, para você indicar para a faceta. Ela tem volumes dentais excelentes, né? Pode passar, por favor, Guilherme. Aqui a gente consegue ver ela no início do caso dela, tá vendo? Olha só como é que era o sorriso dela. Obviamente que o paciente, quando chega a procurar a gente nesse momento, que ela se queixa, é o sorriso, é o dente estar apinhado, é o dente estar com projeção dos caninos. Lembra que eu comentei naquele caso? O que você observa nesse caso, quando você vê esse caso? Você pode falar, eu observo que você tem os caninos para fora, sim, mas além dos caninos estar para fora, eles têm um tórax muito acentuado de premolar para a região palatina. Falta a gente expandir esse arco, falta a gente dar um contorno adequado para o formato de arco dela. Eu não poderia alinhar esses inferiores dela projetando mais para o anterior, então eu precisava trabalhar com metalização dos dentes inferiores. No caso, a gente também tratou com placa. Não é meio que obrigatório tratar todos os casos com placa, mas quando eu estou buscando um equilíbrio facial, como a gente já comentou com vocês, de dar para esse paciente uma face adequada, não só um sorriso adequado, eu tenho que imaginar que se eu simplesmente alinho esses dentes,
forço ele para uma proposição mais projetada possível, já estava com os dentes projetados, o final dessa face vai ser ruim. Ela vai ter um desequilíbrio facial bastante significativo. Ela não vai conseguir vedar a lábia, ela não vai conseguir ficar com os lábios em contato. E então, assim, o tecido mole dela ia ser muito prejudicado por uma abordagem, quando a gente pensa, mesmo em ortodontia minimamente invasiva, só alinhar dente. Não tem como só alinhar dente num caso como esse. A opção seria ou você extrair dentes ou você fazer retrações. Por caso dela extrair dentes também não era interessante, porque ela já tinha esse arco atrésico. Quando eu fecho esses espaços de extração, eu mantenho esse arco também atrésico. Eu não consigo extrair e expandir ao mesmo tempo. Eu perco dimensão de arco quando eu faço extração. E ela não precisava disso, né? Olha só o corredor bucal dela, estava pedindo dente para a região lateral. Então eu precisava, nesse caso, dar um volume de arco adequado. Toca para você ver agora. Nessa evolução mostra uma animação que mostra justamente a evolução que o caso teve, né? Olha só como você teve uma expansão desses dentes. Olha só como a gente praticamente não projetou nada dos dentes para o anterior, porque a gente manteve esses dentes verticalizados na base e como a harmonia do sorriso foi atingida satisfatoriamente, né? E absolutamente sem nenhum tipo de intervenção que não fosse ortodontia, num caso como esse. Né? O que o paciente quer é isso aí, ó. Esse é o resultado final. E se for só em dente, melhor ainda, né? Não tem por que fazer nenhum tipo de outra intervenção. Certo, Guilherme? Perfeito, perfeito. Para mim, isso é ser minimamente invasivo. É a hora que você não toca em estruturas sagradas, porque não precisa, né? E você deixa o organismo, ajuda ele a achar os espaços e as posições adequadas e naturalmente nasce a estética. Mas a função a longo prazo equilibrada, né? Sim, acho que isso é fundamental, porque a gente sabe que a manutenção da estabilidade tem relação direta com a manutenção de função, né? O ideal é que a função mantenha a posição, né? Quando você não tem dentes que estão bem posicionados em relação à base óssea, você vai ter uma função que vai estar levando esse dente a movimento. É quase como se dissesse para o paciente, olha, a orto terminou, mas o movimento vai continuar. Porque você Aham. não tem como garantir, a função não vai dar estabilidade para um caso que não tem dentes bem posicionados em base. Isso também é importante lembrar, né? Muitas vezes o paciente que vai e busca fazer uma faceta, quer desgastar o dente e fazer a faceta, ele tem que lembrar que aquela oclusão que vai estar sendo gerada com aquela faceta ou com aquela reabilitação extensa, muitas vezes também, até por uma questão biológica, uma questão de dificuldade técnica, e também, claro, de relacionamento interradicular, que você não está vendo como é que elas estão dentro do osso, ela vai manter naquele paciente um desequilíbrio de distribuição de forças. Ou seja, o paciente faz a estética, fica com o sorriso maravilhoso, e depois os dentes continuam caminhando, ele vai mudar de posição. Aí ele vai procurar o ortodontista, ele vai dizer, olha, meu amigo, não tem como fazer orto mais, porque cada raiz está de um jeito e a coroa está de outro jeito, né? Então é aí que entra a questão de você observar o todo, né? É muito importante o paciente entender isso também, que dentes esteticamente bonitos podem não representar estabilidade a longo prazo. Sim, tanto é que esse caso, ó, os dentes eram lindos e não estavam estáveis porque estavam na posição errada, né? A hora que você encaixa eles, eles naturalmente um ajuda o outro a estabilizar a longo prazo, né? A função mantém a posição. E aí, ó, E esse é o caso finalizado, olha só. Olha que beleza esse flor de lírio que é típico do dente jovem, né? Cara, essa é uma paciente jovem, ela tem mais ou menos 18 anos de idade. Mas é isso, ó, ela só precisava de ortodontia, né? Não tem por que facetar, não tem por que desgastar, não tem por que pôr a mão. Nesse caso, é um sacrilégio você fazer alguma coisa nesse caso que não seja ortodontia exclusivamente. é. Vamos lá. Vamos ver então a hora que a coisa complica e a gente vai aprendendo ao longo da trajetória. Eu provavelmente vou dar alguns pontos que hoje a gente mudaria, mas veio esse paciente que já foi feita a orto, a genesia dos dois laterais e que antes de terminar a horta ele voltou para a gente dar o parecer da restauradora, o que poderia ser melhorado e o que não dá para ser melhorado. Aí é uma conversa entre os especialistas. Você consegue abaixar esse canino? Não consegue, porque a raiz, isso. Você consegue aumentar esse torque? Não consegue por causa disso. Beleza, cada especialista vai balizando o limite. Fala assim, então tá bom. Aqui é o melhor, é o mais estável. Então, para aí, daqui a gente vai tocar com a restauradora, com as outras áreas. A gente foi
fazer o estudo do caso em relação à face, a gente viu que o canino precisava ganhar um pouquinho mais de volume. O lateral era a genesia, a gente ia transformar ali em implante e dentes, prótese sobre implante. E os centrais, se você der uma olhadinha, a gente dá um zoom aqui, vocês vão ver que o central direito da paciente, que o 11 está um pouquinho maior do que o 21. Os dentes estão bem posicionados, estão equilibrados, mas aqui teria que ter um pouquinho mais de volume, que de repente poderia fazer na restauradora. Está tudo estável, a raiz está bem verticalizada, acrescenta ali na restauradora resina e resolve. Como esse caso evoluiu? Foram 2 implantes, fazer uma restauradora aqui e fazer 2 facetas nesse canino. Hoje, eu faria provavelmente 2 resinas nesse canino. A hora que você olha de lado, aqui já é a fase dos implantes, a gente ia esperar para decidir com a paciente esses caninos, a necessidade ou não. A hora que colocasse os laterais para fazer as guias, para ver o quanto que as guias iam precisar de um aumento. Então, foi feito o implante, foi feito os provisórios e vamos acompanhar. Quando a paciente viu esse caso e os provisórios nos 2 laterais, ela já começou a questionar um pouquinho aquele espaço negro entre os laterais e os caninos. Ela disse, mas aqui agora está me incomodando. Antes eu não tinha o dente todo. Agora que você colocou um dentinho parecido com o dente que tinha que estar aqui, eu acho que o meu canino está com uma pontinha muito fina. Dá para aumentar e fechar esse espaço negro que fica aí. E a gente via que, quando colocou o lateral, ele começou a esbarrar um pouco em laterotrusiva, que o canino precisava um pouco mais de guia. A ortodontia já tinha estabelecido que aquela era a melhor posição estável para a raiz. Tá bom, é da restauradora fazer o ganho de guia. Como que a gente fez esse caso? Aqui é uma foto que dá para ver muito melhor o impacto só dessa decisão do canino na hora que você olha na face. Está vendo como os caninos estão pedindo um pouquinho de altura? Né? Você vê que os caninos, para os 2 lados, eles estão bem pontiagudos, mas eles estão pedindo, principalmente o 23, está pedindo volume, né? Para fechar aquele espaço e para ganhar um pouquinho mais daquela proporção em relação aos laterais e os centrais. Então, o que a gente fez? Para criar uma guia de proteção também, né? Isso, e proteger mais, porque estava esbarrando o lateral. Então, só que a gente esperou ela também sentir essa necessidade. E a gente fez 2 facetas nos caninos e os 2 laterais. Que é o que eu falo para vocês que hoje, o que eu faria? Provavelmente eu aumentaria com resina composta os caninos, porque o volume deles não estava inadequado. Se tivesse que ganhar volume, aí você vai cobrir o dente inteiro. Não, mas a gente teve que desgastar um pouquinho e cobrir ele inteiro com faceta, que poderia ter feito com uma boa resina, que aí a gente vai questionar um pouquinho mais lá na frente. É óbvio que foi minimamente invasivo, mas aqui já os tecidos gengivais amadurecidos para fazer a moldagem final, a gente fez a adequação dos 2 caninos para receber 2 facetas, e aqui foi o projeto inicial, e fazer essa resina na incisal do dente 21. Foi a única coisa daqui que a gente não fez, foi essa resina, para ver como é que se ia precisar mesmo ou não. Aqui já moldando, com os 2 caninos preparados e com o fio retrator. Aqui a gente fez os 2, na época, estava se desenvolvendo o protocolo digital. A gente fez os 2 laterais de zircônia estratificado, todo digital. E daqui a gente só tirou a resina composta e viu como é que isso ia se equilibrar. A hora que a gente colocou os laterais, falamos, está quase lá. Foi feito os ajustes de cor, aqui depois dos ajustes de cor e finalizado. Os 2 caninos, as facetas dos caninos e os 2 laterais, que eram a genesia sobre implante, em posição. E o mais importante nessa história toda começa a ser quando a gente sai e olha no macro, e olha no rosto dela. As proporções, os contornos de tecido, de estética de tecido mole, né? Da estética rosa, da estética branca. Isso que eu ia comentar. Né? Tem muita gente que tem preconceito em fazer fazer implantes em dentes anteriores, porque não vai ter condições de garantir uma estética rosa adequada. Nesse caso, ele mostra o contrário, né? Se você dominar a técnica, se você saber onde você consegue chegar, é espetacular. Você entendeu o limite da história biológica, né? Aqui, vamos sair da boca e vamos vendo
aonde a gente tomou as decisões para fazer tudo isso que a gente fez. Olha o lábio, o pico de cada papila em relação ao lábio, construindo essa história tridimensional, né, desses elementos. E aqui é onde interessa para a gente, que é na face. A hora que tudo isso desenha com a face, com a dimensão vertical, horizontal da face do paciente, equilíbrio de corredor bucal, equilíbrio de proporção entre os dentes. Então, depois de uma orto que desenhou esses pilares na posição que tinha, abriu os espaços que não existiam para os dois implantes e a faceta e as próteses onde elas deveriam estar na proporção adequada, isso é o que nasce como resultado final. É o caso estável. Aqui numa foto, voltando ao zoom ali nos detalhes que fazem a diferença, né? De dente, de cor, de proporção, relação com o lábio. E aqui, só para a gente... Ô, Rogério, isso aí você não fez a outra parte, fez? Você quer explicar? Quer colocar esse caso ou a gente para aqui? Oi? Esse caso é Guilherme? aquele que... Oi, eu estou aqui. Você está aí, não? Rogério? Rogério? Testando o som. Está aí? Você está aí, Rogério? Sumiu? Rogério? Rogério? Nossa Senhora, isso aqui não vai dar para fazer desse jeito. Não. É uma aula grande. É típico meio do Rogério, sabia que Dani? Não, isso aqui ele vê quando é em outra plataforma. Isso aqui é uma aula de 2 horas. Mas isso aqui vai ter que ser uns 40 minutos. Mas eu sei, eu vi onde que a gente viajou. Viajou, Oi, não? voltei. Oi, tá aí, beleza. Bom, ó, esse aqui, É uma bosta. esse caso aqui, ó, você não chegou a preparar ele antes. Você quer falar dele, Da Marione? Marione, ou a gente deixa para lá? Porque aí eu ia só falar, em vez de resina e cerâmica, horta e cerâmica, horta e resina. Uhum. Mas você quer falar Não, dele? acho A que gente tá pode bom já. parar ali. Você pode parar ali, né? Acho que pode parar, porque daí, como a questão era faceta, né? Acho que É. deixa para uma próxima. A gente pode. Senão vai ficar queimando cartucho também aqui. Não, tá sendo. A gente já viajou, né? Já deu para ver que eu já sei onde que a gente vai começar para a live. Mas a gente vai tirar toda aquela primeira parte lá. Sim, é melhor. Mas depois a gente conversa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar nesse slide e a gente faz as Uhum. considerações finais. Tá. Tá? Porque a gente faz aqui, ó. E aí a gente faz aqui. Bom, então, quando você sabe enxergar a figura maior, o resultado final, olhando para os detalhes e o impacto que os detalhes têm no todo, mas você sabe diagnosticar aonde que está os problemas, se é um problema mais minimalista que a restauradora resolve, se ele é um pouquinho maior que precisa da orto para adequar as estruturas, ou se ele é bem maior e aí não é nem da orto nem da restauradora, é da ortognática. Quando você sabe pontuar e entrar com a terapia certa, o resultado é sempre o melhor possível para o paciente, o melhor possível para a equipe, e o resultado estético é sempre acima da expectativa que todo mundo imaginava que poderia chegar. Como eu falei, a gente tem que lembrar que os limites eles têm que ser não operacionais, né? E sim tem que ser limites biológicos para você respeitá-los, né? Então, lembra, gente, se você entender que existem casos que é da orto, existem casos que são das facetas, e os quesitos que levam cada um a ser a melhor alternativa, e existem aqueles que é um pouco de tudo. Você vai ter que usar um pouco de cada recurso da odontologia para chegar lá. Vai fazer uma enorme diferença na indicação e na execução de todos os casos que a gente faz na clínica diária. Quanto mais natural, melhor para o paciente, sempre. Então, a gente deixa aqui as nossas considerações e deixa para vocês, se quiserem, nesse vídeo, deixar seus questionamentos que a gente futuramente vai
interagir e fazer com que essas respostas nasçam, seja dentro da gente, seja da nossa experiência, ou se a gente não tiver, a gente vai buscar as respostas. É isso aí. A gente espera um feedback legal de vocês aí e até para poder ter ideia para novos vídeos, novos bate-papos, para a gente poder cada vez acrescentar mais essa discussão. Eu acho que todo mundo sai ganhando com isso. Não tem a horta é melhor, a fazenda é melhor. Não. A questão não é essa. A questão é o que é melhor para o seu paciente. Sempre. É isso aí. Abraço, Rogério. Falou, Guilherme. Um abraço para todos vocês. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Deu. Eu vou parar aqui. Deixa eu ver o que eu... mas vamos falar. Você já almoçou ou não? Não, ainda não. Como é que eu parei ontem? Encerrar. Encerrar a reunião.